Oi, crianças, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para contar uma história para vocês, aqui da sexta, olha. E é uma história que está registrada no nosso livro preferido, a Bíblia. E está registrada na segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento. Você já sabe que a Bíblia tem o Velho Testamento, que conta tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus nascer. E o Novo Testamento, que conta a história a partir do nascimento de Jesus. E você já sabe que a Bíblia ela está composta por livros. São muitos livros que estão aqui dentro. E no Novo Testamento nós temos 27 livros. E os 4 primeiros livros são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam o nascimento de Jesus. O 5º livro é o livro de Atos, um livro histórico que conta a história da igreja, a igreja de Jesus, a reunião das pessoas que se juntaram após a morte, a ressurreição de Jesus e ele ter voltado para o céu. Então a igreja começou o seu caminho como o corpo de Cristo, essa reunião de pessoas que amam e servem a Jesus. Isso é a igreja. E o livro de Atos conta a história da igreja. E eu estou contando para vocês, desde o domingo passado, a história de um homem chamado Saulo, um personagem novo. Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, um homem importante, que tinha amigos importantes e que conseguia autorização para perseguir os cristãos. Ele batia, ele prendia, ele machucava e alguns eram inclusive mortos por amarem a Jesus. Então os cristãos estavam sendo perseguidos e Saulo era um desses perseguidores, uma dessas pessoas que perseguiam os cristãos. E nós vimos no domingo passado que Saulo estava se dirigindo para a cidade de Damasco para prender os cristãos, para maltratar, para agredir os cristãos, e no caminho ele teve uma surpresinha. Ele foi visitado pelo próprio Jesus. Brilhou uma luz sobre ele tão forte, tão forte, tão forte, que o deixou cego. E a voz disse para ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Sabe o que você está fazendo, Saulo? Você está dando murro na ponta da faca. Quem é você, Saulo, para perseguir a Jesus e a sua igreja? Você está dando murro na ponta da faca. Mas Jesus tinha um plano para a vida de Saulo. Olha que coisa maravilhosa! Mesmo Saulo sendo um perseguidor, alguém que estava fazendo mal aos cristãos, Jesus tinha um plano na vida de Saulo. Jesus pretendia transformar a vida de Saulo, virar a vida de Saulo de cabeça para baixo, e começou deixando ele cego por 3 dias. Então a Bíblia nos diz que a voz disse que Saulo deveria entrar na cidade e lá aguardar o que iria acontecer. E assim foi. Saulo entrou, se hospedou e ficou lá na cidade. E a Bíblia nos diz que ele ficou cego por 3 dias e que nesses 3 dias ele não quis nem comer nem beber. Ele ficou pensando em tudo isso que havia acontecido com ele. E hoje eu vou apresentar para vocês um novo personagem dessa história, que se chama Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, que estava vivendo ali em Damasco. E um dia o Ananias estava lá na casa dele, tranquilão, de boas, sem fazer nada ali ou fazendo alguma coisinha, quando Jesus, a voz veio falar com ele também. E disse assim: Ananias? E ele disse: sim, Senhor, pode mandar, fala que eu obedeço. E ele disse assim: olha, vá até a rua que se chama Direita, tem uma casa de um homem que se chama Judas, e lá você pergunta de um tal de Saulo, Saulo de Tarso, porque Saulo ele vinha de uma cidade chamada Tarso. Por isso ele era conhecido como Saulo de Tarso, assim como eu sou a Márcia de Santa Bárbara, e o Saulo era o Saulo de Tarso. Então a voz disse a ele: vá lá, procure pelo Saulo de Tarso e você vai orar por ele, vai impor as mãos sobre ele, para que ele receba o Espírito Santo, e eu tenho grandes planos para ele. E Ananias disse: Senhor, o Saulo, aquele que persegue os cristãos? Como assim, Senhor? Como que eu
vou lá, ai, eu tenho medo, vou lá na casa daquele homem que é um perseguidor dos cristãos, que prende, mata, machuca. E Deus disse, vá tranquilo, porque o Saulo é para mim um vaso escolhido. E o Ananias foi, com medo, mas foi. Daí a Bíblia nos diz que ele chegou, procurou o endereço, achou lá a casinha do Judas, e lá na casa desse tal de Judas estava hospedado o Paulo. E o Paulo estava cego, lembra? E então, quando o Ananias chegou ali, o Ananias procurou por ele, eles mostraram para ele o Saulo, e ele disse, irmão Saulo, eu estou aqui porque o mesmo Jesus que apareceu para você lá na estrada, quando você caiu e enxergou aquela luz resplandecente e ficou cego, ele me mandou aqui para orar por você. Então, Ananias estendeu as suas mãos e Ananias orou por Saulo. Orou por Saulo. E sabe o que a Bíblia diz? Que no momento que o Ananias orou por Saulo, caíram dos olhos do Saulo como que se fossem umas escamas. Você já viu o peixe? Quando não sei se a sua mamãe limpa peixe, mas quando alguém está limpando o peixe, que passa a faca assim no couro do peixe, na pele do peixe, não sai um negocinho assim, que parece um pedacinho de unha descascado? É uma escama. E a Bíblia diz que foi algo parecido com isso que caiu dos olhos do Saulo, como se fosse uma lente, uma escama, aquilo caiu. E Saulo voltou a ver. E a Bíblia nos diz que Ananias batizou Saulo. E Saulo agora teve o seu nome mudado para Paulo. Antes, Saulo, agora Paulo. Antes, perseguidor dos cristãos. Agora, um cristão, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E nós vamos ver quantas coisas maravilhosas que Deus fez através da vida de Paulo. Quantas coisas lindas Deus fez à igreja por intermédio de Paulo. Porque Deus é assim. Deus pega uma coisa ruim, brava, feia e transforma numa coisa boa, bondosa, cheia de amor e de alegria. Deus transforma as situações e transforma as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Deus transformou a vida de Paulo e sabe, ainda hoje, Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa quando Ele quer, quando Ele se aproxima da pessoa, quando a pessoa se aproxima dEle, Deus pode transformar a vida da pessoa. Olha que coisa maravilhosa, Ele tem esse poder. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós vamos ver ainda outras histórias de Paulo, outras coisas lindas que Deus fez na vida dele. Mas hoje nós vamos agradecer porque ele voltou a enxergar e de agora em diante a vida dele vai ser diferente. Feche seu olho aí e ore comigo aqui. Deus, nós agradecemos porque nós cremos que o Senhor tem todo o poder. O seu poder operou na vida de Saulo, transformando ele no Paulo, essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos e amamos. Antes um perseguidor dos cristãos, agora um cristão, um servo teu, um vaso de bênção. Muito obrigado por seu poder transformador. Oramos pelas crianças que estão ouvindo essa história e por suas famílias, que o Senhor possa transformar a vida deles também e que eles sejam seus servos, que eles sejam seus seguidores, assim como Paulo também foi. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí. Domingo que vem a gente se encontra para ver o que foi mais que aconteceu na vida do Paulo. Um beijo.